Boa noite! Sejam todos bem-vindos às Quintas com Péricles Ramos, o seu canal de estudos da Bíblia online. Se você está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Que Deus te abençoe para que você encontre as respostas às indagações do seu coração. Eu sou Péricles Ramos e amo a Bíblia, pois ela traz as mensagens de Deus para direcionar a nossa vida. Aproveito para convidá-lo a se inscrever no canal. Assim, você terá a oportunidade de interagir no chat, fazer pedido de oração, compartilhar seus comentários e também fazer novas amizades. A série Caminhos da Sabedoria é baseada no livro bíblico de Provérbios, o livro da sabedoria. E em nossos estudos, eu sempre recebo um convidado especial que traz uma mensagem baseada em um dos seus capítulos. Hoje, iremos estudar o capítulo 18. Ele contém uma coleção de ensinamentos práticos e conselhos sábios sobre a vida e vários aspectos da vida, melhor dizendo. Podemos citar o valor da sabedoria, a importância de um bom caráter, as consequências de um comportamento impensado e os benefícios de temer a Deus. O capítulo 18 de Provérbios é um capítulo sobre a importância da sabedoria. O autor começa o capítulo afirmando que a sabedoria é melhor do que a força. Ele então passa a discutir os benefícios da sabedoria, como a paz, a prosperidade e a proteção. Isso vai até o capítulo, verso 10. O autor também discute os perigos da falta de sabedoria. Ele diz que os tolos são arrogantes, insensatos, e eles são facilmente enganados e manipulados. O capítulo termina com um apelo à sabedoria. O autor diz que a sabedoria é a melhor escolha para todos, independente de sua idade, posição ou situação. Então, vamos ao programa de hoje. Caminhos da Sabedoria, um estudo sobre o livro de Provérbios. Junte-se a nós na descoberta e aprendizado e comece a trilhar seu próprio caminho da sabedoria. Hoje estou recebendo um amigo de longas datas. Aí coloca longas datas disso, né, pastor? Com certeza. É o pastor Marcos Seifer. Tudo bem? Tudo bem, obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de estar aqui no seu canal mais uma vez. Os meus cumprimentos a todos os que estão nos acompanhando. Pastor, o senhor poderia, assim, dizer em poucas palavras, quais são as suas atividades aí, as suas atividades pastorais? Se está atuando diretamente na igreja ou se está em algum departamento administrativo? Veja bem, eu estou nas duas coisas. No Brasil, em geral, os departamentais não assumem igrejas, e eu trabalhei em departamento no Brasil praticamente toda a minha vida ministerial. Eu só fui distrital no Brasil 2 anos e 8 meses, mais ou menos, e o resto foi em departamentos. Quando vim para cá, comecei com igreja, com distrito, e depois fui convidado a assumir departamento, mas eu declinei, disse que não gostaria, porque eu gosto muito de estar em contato com o membro, em contato com as pessoas, ajudá-las no seu dia a dia. Eu me sinto realizado, é uma questão de perfil pessoal. E depois veio um outro convite, eu declinei novamente, mas por fim veio uma Assembleia Trienal e eu então coloquei que eu só aceitaria, queriam que eu fosse o ministerial para os pastores de fala portuguesa na conferência. Eu disse, eu só aceito desde que eu continue sendo pastor distrital. Então, eu hoje sou pastor da minha igreja e sou também o ministerial dos pastores de fala portuguesa na Northeastern Conference, que é a nossa conferência com sede em Nova York. Pastor, eu sei que as pessoas adventistas, por exemplo, conhecem bem o que quer dizer esse ministerial, mas muitas pessoas não conhecem esse termo. O que quer dizer? Poderia explicar para a gente? Ok, muito obrigado. De fato, ministerial, eu diria que é um pastor que é conselheiro dos outros pastores. Então, eu não quero parecer arrogante, mas seria um pastor dos pastores que estão sob sua responsabilidade. Certo. Essa área geográfica são quantas igrejas? Veja bem, nós temos as igrejas de fala inglesa, temos as igrejas de fala francesa, de fala hispana e também de fala portuguesa. Eu, por um período, fui o coordenador de todas essas igrejas, dessas línguas, de melhor, aqui para a área chamada New England Norte, o norte aqui da Nova Inglaterra, que inclui Boston, a grande Boston, as cidades aqui à volta.
Então, houve um período em que eu coordenava o trabalho para os pastores das línguas já mencionadas. Mas hoje, especificamente, eu cuido dos pastores de fala portuguesa. Nós temos, ao todo, 2 igrejas em Connecticut, nós temos 4 igrejas em Massachusetts, na verdade, 4 igrejas com as 2 de Connecticut. Temos, ao todo, 6 igrejas. E estamos no processo de abrir uma igreja no estado de Rhode Island, que será a nossa 7ª igreja. Que bênção, hein? Que bênção. Amém. Pastor, que o senhor continue sendo usado aí por Deus e abençoando o seu ministério. Amém. Mas as pessoas estão agora ansiosas querendo lhe ouvir. Mas, como você já sabe, nós não ousamos começar um programa para estudar a Bíblia sem antes pedir a orientação do autor. Então, eu peço que você feche seus olhos e vamos pedir as bênçãos de Deus. Querido Deus, muito obrigado por tuas bênçãos e pela oportunidade que tu nos concede de estudar a tua santa palavra. Neste momento, Senhor, suplicamos a inspiração do teu Santo Espírito sobre o pastor Marcos, para que ele possa trazer uma mensagem de força, de fé, de esperança para a nossa vida. Isso tudo nós pedimos em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Muito bem, eu desejo cumprimentar a você que é assinante ou mesmo participante desse canal que fala de sabedoria. É necessário sabedoria para fazer parte de tal grupo, e parabéns a você por essa escolha, por você fazer parte desse grupo. Isso mostra que você é uma pessoa sábia. Eu tive o privilégio de estudar com o Péricles Ramos em pelo menos 2 estados brasileiros, Rio de Janeiro e depois lá em Pernambuco, e é com muita alegria que eu estou agora participando dessa atividade, já pela 2ª vez do seu canal, e hoje foi me pedido que falasse especificamente sobre o capítulo 18 do livro de Provérbios. E eu fiquei pensando o que falar, o que abordar dentro desse capítulo, e decidi dar um tema, um título a essas considerações que nós iremos ter, e o título que achei que seria mais apropriado seria, quem sabe, sabedoria nas nossas relações interpessoais. Quando a gente pensa no livro de Provérbios, esse livro é melhor compreendido quando ele é lido no contexto de 2 outros livros. Um é o seu vizinho, que é o livro de Eclesiastes, e o outro fica 2 livros atrás, que é o livro de Jó, fica antes do livro de Salmos. E é impressionante quando a gente observa que, em Provérbios, a sabedoria ela é apresentada assim em termos mais gerais, em termos mais simples, em termos mais objetivos, mais curtos. E já no livro de Eclesiastes, por exemplo, quando você lê o livro de Eclesiastes, você vê a sabedoria sendo ali apresentada já mais com base na observação e também na experiência. E isso mostra que, claro, os princípios da sabedoria, ou os princípios gerais, eu diria, do livro de Provérbios, nem sempre se aplicam a todas as circunstâncias da vida. Jó, por exemplo, ele, por sua vez, eu diria, ele já apresenta a sabedoria mais baseada no aspecto do sofrimento e da injustiça. Agora, em essência, esses 3 livros, eles convergem para a conclusão de que Deus realmente é o único que sabe o que é melhor para cada um de nós, e, claro, o curso mais sensato de ação é seguir a sua vontade, em tudo e em todo o tempo. E nós vamos falar rapidamente, como já dissemos, do capítulo 18 de Provérbios. Pela limitação de tempo, nós não iremos fazer aqui uma exegese de versículo por versículo, porque isso se estenderia por horas, mas vamos fazer um apanhado geral do livro. Às vezes nós iremos nos referir a versículos iniciais, de repente iremos nos referir a versículos que estão mais para o fim, outras vezes ficar no meio. Não vamos ficar presos numa sequência lógica dos versículos, mas eu espero que no final todos tenhamos uma visão ampla e geral e completa do capítulo 18 de Provérbios. Esse capítulo, em essência, ele é ele continua uma longa série de sábios ditos de Salomão que começam lá no capítulo 10 e se estendem até o capítulo 22. Então, o capítulo 18 está inserido nessa
nessa série de sábios ditos de Salomão. E essa sessão, o capítulo 18, contém aí inúmeras referências à imparcialidade, à busca da verdade em múltiplas fontes. E interessante é que no segmento do livro, ou seja, neste segmento específico do livro de Provérbios, volto a repetir, que é o capítulo 18, a gente encontra uma notável ênfase na responsabilidade diligente em palavras, em ações, bem como naquilo que nós cremos, naquilo que nós acreditamos. Salomão, ele começa se referindo nesse capítulo a um homem que busca gratificação egoísta e, como consequência disso, ele não aceita conselhos de ninguém. Ele começa falando sobre esse indivíduo. E, claro, a lógica nos diz que alguém precisa desejar a sabedoria para que a sabedoria possa chegar até ele. E se o indivíduo é centrado nele mesmo, como é que ele poderá ter acesso à sabedoria? E Tiago, inclusive, no capítulo 1, versículo 5 do livro que leva o seu nome, ele nos diz claramente que se alguém tem falta de sabedoria, é só pedir a Deus, que a todos dá liberalmente. Então, o indivíduo retratado no início do capítulo 18 de Provérbios é um indivíduo que se isolou do mundo ao seu redor. E quando alguém realmente se isola do mundo ao seu redor, essa pessoa termina por buscar seus próprios interesses, o seu mundo passa a gravitar em torno do seu próprio umbigo, como costumamos dizer, e isolar-se da família, isolar-se dos amigos, isolar-se da comunidade é muitas vezes a mais evidente expressão do desejo egoísta de uma pessoa. E revela, claro, em certo grau a gente vê que isso revela uma relutância em fazer qualquer sacrifício para se dar bem com os outros, para interagir com as pessoas à sua volta. Então, uma leitura assim, mesmo que apressada desse capítulo, especialmente suas primeiras 9 declarações, revelam a necessidade de discernimento no julgamento e também na fala. Então, veja, como íamos falando, uma leitura mesmo que apressada desse capítulo, especialmente quando a gente pega aí as primeiras 9 declarações do capítulo 18, elas revelam a necessidade de discernimento no julgamento e também na fala. E o capítulo, então, mostra também que uma pessoa que se recusa a buscar sabedoria adicional em outras pessoas à sua volta está, de certa forma, lutando contra a própria verdade. E isso está ligado ao conceito moderno, que é chamado de câmara de eco. Ou seja, a pessoa ela está interessada sempre em justificar seus próprios pontos de vista. E uma característica da tolice é a incapacidade de controlar a própria língua, como a gente aprende nesse capítulo também. Dos versos 1 até o versículo 9 do capítulo 18 de Provérbios, Salomão mostra aí a importância da imparcialidade nas questões de justiça. Ele fala também dos perigos da preguiça. Ele fala aí da natureza insidiosa da fofoca. Isso é um assunto sério nos dias que a gente vive. E, claro, humildade e uma busca sincera pela verdade acabam se tornando termos comuns na sequência desse capítulo. O nome de Deus, que significa o seu caráter, sua natureza e também suas promessas, é comparado por Salomão aí a um lugar seguro. E, queridos, eu penso que um dos princípios bíblicos mais importantes, embora mais negligenciados, quando a gente se envolve, especialmente nas nossas relações com outras pessoas, especialmente daquelas pessoas que estão enfrentando dificuldades, conflitos, está aqui no capítulo 18 de Provérbios, versículo 17, onde Salomão diz que o primeiro que começa o seu pleito, ele parece justo, mas vem o seu companheiro e o examina, diz Salomão nesse versículo. É interessante. Conforme a gente pode ver aí nessas palavras, quem expõe o seu caso primeiro parece ter razão, até que o outro venha e confronte a situação com fatos que ainda não haviam sido revelados até aquele momento. Portanto, é sempre prudente a gente não emitir nossa opinião ao ouvir somente um lado da questão. É sempre prudente a gente reservar-se a qualquer comentário até a gente ouvir o outro lado. Por mais que
o lado A pareça ter toda a razão. Se você ainda não ouviu o lado B, cuidado, porque você poderá ter surpresas tremendas. Então, esse truísmo, poderíamos assim chamar, serve como uma espécie de alerta para todos nós, especialmente que damos conselhos para a gente evitar conclusões precipitadas que levam, muitas vezes também, a conselhos precipitados e que, claro, acabam sendo desastrosos, acabam sendo ruins. Por exemplo, nenhum conselheiro matrimonial competente, ele ouviria apenas o marido e expressaria sua opinião sobre o conflito conjugal sem antes ter ouvido a esposa. É necessário ouvir as perspectivas de ambos. Da mesma forma, ninguém que esteja ajudando uma pessoa em conflito vai ouvir apenas uma das partes, mas, claro, vai procurar compreender ambas as partes envolvidas. Nenhum papel legítimo, diríamos, de pacificação pode ser desempenhado por uma pessoa que é tão tolo que pensa que existe apenas um lado em qualquer história. Então, eu acho que esse é um dos aspectos assim, importantes desse capítulo, a gente manter em mente. Portanto, compreender e aplicar os ensinamentos de Salomão é muito importante para todos envolvidos no ministério do aconselhamento mútuo. E em maior ou menor escala, todos nós estamos envolvidos nesse ministério. Alguns por profissão, como é o caso do professor Pericles, outros como amigos, como pessoas confiáveis, sempre são buscadas para aconselhamento. Então, é importante a gente manter isso em mente. Eu achei interessante o que alguns comentaristas escreveram sobre esse versículo específico de Provérbios. Por exemplo, ao explicar o significado desse versículo, John Kitchen ele escreveu o seguinte: a primeira evidência sempre soa como a evidência única até que uma investigação mais aprofundada seja realizada. E aí ele segue dizendo, as duas linhas desse provérbio formam uma frase contínua. E ele diz ainda que o contexto parece ser o de um tribunal, mas o princípio dos provérbios aplica-se de forma muito mais ampla. Ou seja, a lei exige que os juízes ouçam imparcialmente ambos os lados de uma disputa. Nós temos isso, por exemplo, em Deuteronômio, capítulo 1, no versículo 16. E isso também é essencial, ele ainda segue dizendo, para pais, conselheiros ou pastores, qualquer pessoa que lide com outras pessoas. E ele conclui dizendo, ouvir, e ele cita aí, claro, Provérbios 18, versos 2, e depois versículo 13, onde Salomão diz que ouvir, antes de formar uma opinião fixa, é obrigatório, se nós quisermos fazer justiça. Então, eu achei interessante, conforme eu diria, a referência cruzada, usada aí por Kitchen no versículo 13, do mesmo capítulo, está diretamente conectado ao versículo 17. Então, na sequência de seu comentário, Kitchen ele chega a dizer ainda o seguinte, ele diz, algumas pessoas consideram um sinal de sagacidade, de inteligência, ter sempre uma resposta rápida a qualquer pergunta ou uma resposta precipitada para resolver qualquer dilema. Então, ele diz, olha, esse provérbio declara que tal perspicácia rápida é, na verdade, um sinal de estupidez. É um sinal de loucura e vergonha de um homem que demonstra tolice e não sabedoria, não inteligência. E ele revela que sua grande preocupação não está em ouvir e compreender a situação, mas está apenas preocupado em expressar seu discernimento ou exibir o seu suposto discernimento, como fala Salomão no Provérbios 18, verso 2. E por causa dessa propensão, que te conclui falando, ele é vulnerável àqueles que falam mais alto e mais rápido do que pensam. Tem muita gente que tem a língua mais rápida do que o próprio cérebro. E é interessante a gente se lembrar, Deus nos deu 2 ouvidos e uma só boca. Isso parece indicar que a gente deveria ouvir o dobro do que fala. Mas, em geral, especialmente nós latinos, que somos mais assim sanguíneos, né? Nós temos uma tendência de ser rápidos em expressar nosso pensamento. Quando você está no meio europeu, no meio norte-americano, você vê que o pessoal escuta mais, fala menos. Mas, voltando ao nosso assunto, Alan Ross, por exemplo, ele argumenta de uma maneira, eu achei interessante, sábia,
sobre esse provérbio ainda, ele diz assim: o provérbio nos lembra que existem dois lados em qualquer disputa, legal, doméstica ou religiosa. E aí ele diz: e que todos os lados em uma disputa devem ser ouvidos. Então, veja, Bruce Walker, ele inclusive concorda com isso, dizendo que o provérbio ensina a igualdade dos disputantes e instrui o discípulo não apenas a ouvir, mas a ouvir ambos os lados, claro, da discussão, mas a exigir um interrogatório direto antes de tomar uma decisão. E aí vem o conselho de William MacDonald para nós, e esse conselho dele é muito simples e também muito prático, quando ele diz que um homem deve conhecer todos os fatos antes de dar a sua opinião a respeito de qualquer coisa. Ele diz, caso contrário, ele, claro, ficará constrangido quando todos os detalhes forem divulgados. Então ele diz, cada questão tem dois lados, todo divórcio, toda briga. Não concorde com a pessoa se você não ouviu o outro lado, o que o outro lado tem a dizer ou pensa. Então, se em nossa tentativa de sermos pacificadores, nós chegarmos a conclusões e fizermos julgamentos sem termos reservado tempo, dedicado tempo para praticar o amor bíblico, procurando e ouvindo ambas as partes envolvidas, então não seremos conselheiros sábios, mas sim extremamente tolos. Isso é o que esse capítulo nos ensina, dentre outras coisas. Então, em vez de ajudar as pessoas com quem nós afirmamos nos importar, nós acabamos causando mais problemas ainda, mais danos, e acabamos nos tornando parte do problema e não da solução. Por isso é de extrema importância a gente atentar para o conselho dado a Salomão a nós nesse capítulo. Claro que quando a gente ignora a sabedoria de Provérbios 18, 17, a gente deixa de servir fielmente a Deus e aos outros como pacificadores prestativos, e, em vez disso, nós acabamos servindo a carne e fazemos a obra do inimigo de Deus, Satanás. Provérbios, capítulo 18, dos versos 10 até o versículo 15, ainda contém uma observação sobre a suprema importância da esperança. Olha, se existe uma coisa que o mundo está carente de, no século XXI, é de esperança. E a gente, como falou, dos versos 10 até o versículo 15, Salomão aí mostra a observação, ele mostra a importância suprema da esperança. Uma pessoa que tem esperança, ela pode superar todas as dificuldades. Mas, claro, quando alguém perde a esperança, claro que ela entra em uma espiral descendente, ela fica verdadeiramente destroçada, esmagada, destruída. E aí vem o último segmento desse capítulo, apresentando observações sobre percepção e também sobre relacionamento. Interessante que a riqueza ela pode tornar as pessoas mais receptivas e, eu diria, infelizmente, muitas vezes, a riqueza faz com que as pessoas se tornem rudes e autoritárias, ou seja, há um perigo no poder, há um perigo na posição, quando nas mãos de uma pessoa não preparada, nas mãos de uma pessoa errada. Salomão ele oferece várias advertências sobre conflitos indevidos. Ele observa que ele fala que ele observa o seguinte: o aumento da amargura que surge quando amigos e também amigos íntimos, né, ou familiares experimentam algum tipo de desentendimento. Vários provérbios mencionam a objetividade, a necessidade de guardar cuidadosamente o próprio discurso. A gente precisa ouvir mais do que falar. Uma frase especialmente famosa no final desse capítulo observa que os verdadeiros amigos eles podem ser mais leais do que os membros da própria família. Sim, Salomão fala isso em Provérbios 18, versículos 16 até o verso 24, ele traz isso aí, a responsabilidade diligente em palavras, em ações, em crenças, recebe também aqui uma ênfase notável nesse segmento do livro de Provérbios. E esse capítulo, então, veja que ele inicia tratando da solidão egoísta e termina com o firme fundamento de uma genuína, de uma verdadeira amizade.
A primeira parte do verso 1 diz que o solitário ele busca o seu próprio interesse. E o último verso desse capítulo, que é o verso 24, conclui dizendo: mas há um amigo mais chegado que um irmão. Ah, queridos, a irmandade tão aclamada na Bíblia é uma relação que envolve aspectos de ordem física, de ordem mental e, por que não dizer, de ordem também espiritual. Sim, porque o físico, claro, pelo prazer da companhia do outro. Platão já dizia, né, que o homem é um ser social, isto é, ele foi criado para viver em comuna, em comunidade. Não foi criado para viver isolado, para viver só. E é muito bom estarmos na companhia de quem gostamos, principalmente, claro, se somos correspondidos, obviamente. E por que dissemos mental? Porque, claro, envolve sentimentos, envolve emoções, sem dúvida alguma. Com nossos amigos, a gente acaba compartilhando momentos alegres, a gente compartilha momentos tristes, a gente divide confissões, a gente divide nossas conquistas, enfim. Como é bom ter alguém com quem você possa se abrir. Um dos desafios que a gente enfrenta quando a gente se muda para um país diferente, como no meu caso e minha família, há 20, quase 28 anos atrás, nós aterrissamos aqui na América sem conhecer nada, sem conhecer ninguém, sem conhecer a língua. E estava eu com uma esposa e duas crianças de 9, 10 anos, ou 10, 11, algo assim. Mas como foi difícil, numa era em que não havia o GPS, a gente tinha que usar mapa para tudo, para todo lugar que ia. Mas o mais essencial, a falta dos amigos. Você olha à sua volta e não tem ninguém com quem você compartilhar suas apreensões, suas angústias. E foi um momento em que a gente sentiu os laços da família se fortalecerem como nunca. Isso foi muito bom, foi muito importante. E também os nossos laços na vertical com Deus. Mas, amigos, realmente é de grande importância a gente ter alguém ao lado com quem a gente possa compartilhar. E, por fim, mencionamos o espiritual, porque, claro, nossa comunhão com Deus ou a negligência dela vai sempre trazer uma grande influência no crescimento ou no declínio de nossas amizades. Porque muitos lares hoje estão enfrentando crises como nunca antes. Porque Deus tem estado fora da equação. Porque hoje os filhos têm se rebelado contra os pais como nunca. Porque Deus está sendo deixado fora da equação. Em nossos lares já não há mais tempo para se falar em Deus, para se buscar a Deus, independentemente de religião. Estamos falando de Deus. E há uma necessidade no homem, colocada pelo próprio Deus, de uma busca a Ele, uma busca dele. Então, diante disso, eu perguntaria, primeiro, quantos amigos você tem? Outro dia, um amigo meu que é bem conhecido nas redes sociais aí no Brasil, a gente conversando, ele me dizia assim, olha, os meus amigos, eu posso contá-los nos dedos de uma mão. E olha que esse indivíduo é um indivíduo muito popular. Seu canal tem mais de 1 milhão de assinantes. Então, mas amigos, pode-se contar nos dedos de uma mão. Queridos, quantos amigos temos de verdade? Olha, o que a Bíblia está nos dizendo aqui é que melhor ter um amigo verdadeiro do que 1 milhão de seguidores no YouTube. É melhor você ter um amigo genuíno do que 1 milhão de seguidores no Facebook. E as redes sociais, elas são excelentes, elas trazem tanta coisa boa, mas, ao mesmo tempo, se nós não cuidarmos, as redes sociais podem se tornar as redes mais antissociais do planeta, porque, em geral, nas redes sociais, a gente vê pessoas se conectando com outros que estão do outro lado do continente e negligenciando os que estão à sua volta. Só que na hora que você cai prostrado por uma doença, na hora da dor, quem te socorre é quem está ali do seu lado. Então não há nada de errado em você ter seguidores, em ter sua rede de amigos nas redes sociais, não há nada de errado com isso, mas desde que você não negligencie os que estão ali no seu círculo imediato, sua família. Desde que você não negligencie
o amigo maior do qual Salomão fala, que é Deus. Sabe, uma amizade genuína não pode ser comparada a 1 milhão de colegas ou de conhecidos. Mas e quando a gente não tem em quem confiar? Porque aqui já entra um outro aspecto sobre o qual poderíamos falar muito. E quando as pessoas que mais amamos nos decepcionam. E aí? Bem, o verso 10 diz: Torre forte é o nome do Senhor, a qual, ou seja, a referência à torre, a qual o justo se acolhe e está seguro. Então, amado, se todos te abandonarem, lembre-se, Deus. Torre forte, diz a Bíblia, é o nome do Senhor. Um com Deus é maioria. Se você tem Deus do seu lado, você tem a maioria. Amigos são atraídos uns pelos outros, muitas vezes por afinidade, costumam dizer, não é verdade? Mas sabe que nem sempre é assim. Há quem pense que os amigos são atraídos por afinidade, porém, muitos têm ido por esse caminho e se decepcionaram quando percebem que os gostos podem até ser parecidos, mas não são eles que unem as pessoas, não são os gostos, não são as afinidades. Uma escritora muito sábia, que foi inspirada por Deus, ela escreveu o seguinte num livro intitulado Só para Jovens, página 110, ela diz assim: se vocês desejam ter uma visão ampla, pensamentos e aspirações nobres, escolham amigos que fortaleçam os princípios corretos. Veja, não estamos falando aqui meramente de afinidades. Estamos falando de pessoas que fortaleçam princípios corretos. É muito importante nós estarmos cercados por pessoas que têm suas vidas balizadas por princípios e não por tendências. É importante, queridos, e eu diria que não é exemplo mais precioso do que eu estou dizendo do que a própria pessoa de Cristo. Não há exemplo maior e melhor do que esse. Ele andava com todos, procurava ajudar a todos, mas ele escolheu para seu convívio 3 homens. Particularmente, ele escolheu 3 homens, bem diferentes uns dos outros. É interessante. Ele tinha um grupo íntimo. Primeiro, ele tinha um grupo maior de 120 discípulos, daquele ele tinha 12, mas dentre os 12, ele tinha 3 com quem ele se abria, eram os 3 mais próximos, e eram homens completamente diferentes uns dos outros. E esses 3 lhe foram eu diria, de especial, lhe serviram de especial companhia, especialmente nos momentos mais difíceis, mais marcantes do seu ministério terrestre. E a gente lê nos versos 6 e também versículo 8, e os lábios do insensato, por exemplo, Salomão fala no verso 6, ele fala no verso 8 das palavras maldizentes, ou as palavras do maldizente, como ele fala no verso 8, devem ser evitados. E se eles afirmam ser cristãos, as pessoas que fazem isso devem ser mais temidos ainda. Você sabia que existem pessoas que a gente deve evitar? Eu não estou falando de tornar inimigo delas, não, jamais. Mas não ser amigos, porque o apóstolo São Paulo, inspirado por Deus, ele diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Daí surgiu o ditado, né? Diz-me com quem tu andas e eu direi quem tu és. Então, dê mais valor a um amigo que lhe diz uma verdade do que vários que lhe enchem de elogios. Eu penso que foi o presidente Ernesto Geisel, penso que foi ele que um dia disse assim: amo os que me corrigem porque me edificam. Abomino os que me elogiam porque me corrompem. Eu nunca esqueci dessa frase dita por ele numa entrevista uma vez na televisão. Não pense que você é forte o suficiente para sentar na roda dos escarnecedores e sair dali ileso, sair dali incontaminado. Escute, as pessoas com quem você conversa, elas acabam te influenciando. Tudo é uma questão de quem influencia quem. Eu, quando tinha meus filhos ainda na pré-adolescência, adolescência, eu sempre vigiei as amizades deles, porque eu sabia que é uma questão de quem influencia quem. Então, não permita que a transformação do seu caráter seja maculada por companhias que não lhe edificam.
Pense sempre nesse aspecto. Lembre-se de que você tem um Deus lá nos céus. E eu quero concluir citando Tiago, capítulo 3, versículo 17, já que o tema aqui é sabedoria. Tiago fala da sabedoria que vem do alto. Essa é completamente diferente da sabedoria convencional da qual os homens falam aqui na Terra. E Tiago, nesse capítulo 3, versículo 17 do seu livro, ele falando dessa sabedoria, ele diz que a sabedoria que vem do alto, ela é primeiramente uma sabedoria pura, depois ela é pacífica, ela é moderada, ela é tratável, ela é cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Essa é a sabedoria que nós devemos buscar e que essa sabedoria possa reger nossas relações interpessoais e que nós possamos ser um cheiro de vida para aqueles com quem nos relacionarmos, para aqueles com quem entrarmos em contato no nosso dia a dia, nas nossas relações. Que Deus abençoe a cada um de vocês e obrigado por esses momentos passados juntos aqui. Vamos fazer uma prece? Querido Deus, tu não apenas és sábio, tu és a fonte da sabedoria. E nós precisamos imensamente da sabedoria que vem do alto. Essa sabedoria apresentada por Tiago no capítulo 3, versículo 17 do seu livro, Pai, dá-nos essa sabedoria. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Pastor Marcos, muito obrigado por nos trazer essa mensagem inspiradora e que Deus continue te abençoando cada dia mais, meu amigo. E já fica aqui o convite. Isso. E já fica o convite aqui para o próximo programa na nova série. Muito obrigado, Péricles. Um prazer imenso. Um abraço para você e para todo esse pessoal maravilhoso do seu canal. Que Deus os abençoe. Amém, amém. E você? Gostou da mensagem especial sobre o capítulo 18 de Provérbios? Muito boa, não é mesmo? Então, eu já te convido para assistir o capítulo 19. E o nosso convidado especial será o pastor Elias Brenha. Aproveite, se você não é inscrito no canal, faça a sua inscrição, deixe seu like e compartilhe a mensagem com outras pessoas. Assim, você estará ajudando o canal a levar essa mensagem poderosa de salvação para mais e mais pessoas. E não se esqueça que às terças-feiras temos o nosso programinha. Eu digo programinha porque ele só tem 5 minutos, mas o conteúdo é o conteúdo de um programão. Então, ele é dedicado à convivência e aos relacionamentos e está disponível sempre às terças-feiras a partir das 17 horas. Mas você poderá assistir no melhor horário para você. E assim, vamos terminando o programa de hoje. Que Deus te abençoe e te conceda uma noite de descanso e muita paz. E eu estarei te aguardando na próxima semana em Caminhos da Sabedoria. Um grande abraço.